Bom, acho que não é todo mundo que me conhece aqui, pelo que eu estou vendo, acho que quase ninguém me conhece e conhece meu trabalho, porque o ritmo está tão louco, né, as imagens, fotografia e tudo, tem milhares de pessoas fotografando hoje em dia, então os trabalhos eles vão ficando, se não tiver nas exposições, a gente quase não conhece, né? E eu não tenho site, porque eu sou vacilona mesmo, né? Então para conhecer meu trabalho vai ter que ou conhecer mesmo, ou então vir um dia numa conversa comigo para poder conhecer. Até preciso fazer esse site. Quando me chamaram para vir aqui, eu pensei, putz, por que eles estão me chamando, né? Porque eu também fotografei homicídio durante um grande tempo e depois fotografei coluna social, logo em seguida. Então eu falei, bom, deve ser por isso, né, que os caras estão me chamando. Mas aí eu fiquei pensando um pouco no trabalho da Letícia, né, que ela passou um período grande, eu nem sei quantos anos ela ficou trabalhando em paralelo com isso, acho que imagino que a vida inteira, né, ou enfim, um bom período, né. E ela fotografava uma guerra, né, e eu, pensando no meu trabalho, depois vou mostrar um pouco para vocês o que eu fiz, eu também estava fotografando uma guerra, né? Mas a diferença entre a guerra que ela fotografava e a guerra que eu estava fotografando, e que está existindo agora, nesse exato momento no Brasil, e nunca deixou de existir, é que ali o inimigo ele era identificado, né? E era um grupo criminoso que estava... que era um dos inimigos, e a polícia e o Estado eram os amigos, né? Então eu estava vendo os documentários ali sobre ela, e ela fala que o policial ajudava e ela tinha simpatia pelos delegados, ela tinha simpatia pela polícia, porque a polícia era, naquele momento, amiga da população contra um grupo que aterrorizava e que era... Mas a máfia, ela fazia um pouco parte da sociedade, né? Ela não era um grupo de pessoas pobres. E no meu caso, que eu fiquei fotografando durante 5 anos no Notícias Populares, ele contou um pouquinho, mas eu vou só para localizar vocês. Eu comecei a fotografar para jornal, virei fotojornalista um pouco tarde também, como a Letícia, né? Eu um pouco mais cedo, eu comecei com 25 anos. Normalmente as pessoas começam no jornal com 18, 19, 20, já vai à luta, e aí quando chega com 25 já está mais calejada. Não, eu comecei com 25. E aí eu comecei freelando um pouquinho ali na Folha de São Paulo, aí veio o plano Collor, e aí eles mandaram todo mundo embora. Esses planos que sempre acontecem, essas mudanças de governo que demite todo mundo. Aí foi todo mundo embora, e o Notícias Populares, não sei se todo mundo conhece, mas é um jornal que era da Folha também, e ele era um jornal que diziam que exprimia saia sangue, porque só fotografava homicídio, tragédia. Esse jornal não existe mais. Aí o Notícias Populares me chamou para trabalhar lá. E eu falei, bom, eu só vou então se eu for trabalhar de madrugada, porque eu quero entender isso aí. Eu sabia que tinha um fotógrafo da madrugada, ele já estava de saco cheio de trabalhar de madrugada, porque é muito pesado. E aí eu fiquei durante 4, quase 5 anos trabalhando só de madrugada e só fotografando homicídio, assassinatos e tal. E nesse período, aí a minha conclusão é que essa guerra que eu estava fotografando, o inimigo era o Estado, é o Estado, né? Então a polícia nunca foi minha amiga, eu nunca tive simpatia pela polícia, muito pelo contrário, porque a polícia matava muito, né? Normalmente você chegava lá, fazia 4, 5 mortes, a rota trocou tiro com a polícia, trocou tiro com a rota era inimiga, né? Quando até ela tem uma hora desse documentário que ela fala... o policial pegou e me deixou entrar, né? Comigo era totalmente contrário, né? Eles não deixavam ela entrar por causa do machismo. Comigo era o contrário, porque não deixavam entrar porque eu era da imprensa. E o Notícias Populares, durante um tempo, um pouco no período anterior ao meu, era amigo da polícia, né? Então, só para localizar como é que estava o clima, né? Quando eu entrei. Ele era amigo da polícia, os policiais matavam os bandidos e levavam na porta do jornal para mostrar, matamos aqui um monte de gente, não sei o que. O fotógrafo fazia foto dentro do carro da polícia dos caras mortos. E quando quando eu entrei e entrou a direção nova, que era uma direção mais aguerrida, né, que era a Laura Capriglione, era o contrário, a gente combatia, né, falava, como é que a polícia está matando todo mundo, trocando tiro com todo mundo e acertando todo mundo, se ela é a polícia que
que é a pior na avaliação de tiro ao alvo, por exemplo. Era a pior polícia naquela época, de tiro ao alvo do mundo. Como é que você troca tiro com a polícia até acertar na testa da pessoa? E aí eu fui aprendendo como é que funcionava isso. Então, assim, os tiros... aí você vai observando, né? Você vai vendo os mortos e as pessoas vão te contando. O tiro, se a pele estava queimada porque tinha sido queima-roupa e tal. Então, com o tempo, eu já sabia, mas aí eu aprendi na vivência que eles eram nossos inimigos, não só da imprensa, como também das pessoas que estavam morrendo. Era o próprio Estado que matava, né? E se não era o Estado que matava de bala, matava de fome, como hoje em dia, né? Então, quem é o inimigo ali naquela guerra? É o próprio Estado, que é o nosso, que deveria ser o que está protegendo a gente, né? E depois de um tempo, eu fiquei muito tempo fotografando isso, foi um período da minha vida assim, bastante feliz por um lado, porque eu tinha acabado de casar, estava super feliz, estava aquela farta, não sei o quê. Por outro lado, era um período super triste da minha vida. Eu me sentia muito triste. Então, eu ia nas festas, era com 27, 28 anos, você está curtindo muito, está indo em festa. Eu ia nas festas e eu não conseguia achar a menor graça. Eu falava, como é que vocês podem estar rindo, sendo que tem um monte de gente morrendo agora, nesse exato momento? E eu passei 5 anos fazendo isso, e aí a Folha, que era dona também do Notícias Populares, mas era a Folha, né, dentro da empresa, a Folha era o primo rico e o Notícias Populares era o primo pobre. Então, quem estava no Notícias Populares era... Aí a Folha me chamou para trabalhar, para me contratar. E aí eu falei, não, então eu só vou se eu for trabalhar em coluna social, porque aí agora eu vou... A Letícia fez isso também, mas era no período que o que ela fez? Ela conta no documentário que ela vivia com a câmera e fazia tudo, né? Eu não, eu fiz concentradamente só homicídio e só tragédia, assim, drama humano provocado pela desigualdade, né? Pela desigualdade absurda que a gente vive no Brasil. E aí eu falei, não, agora eu quero fotografar na coluna social. E para minha sorte, a colunista na época, que era a Joyce Pascovitch, ela meio que me liberou para fazer o que eu queria. E eu entrei assim, furiosa dentro dela, porque eu tava com raiva, né? Você vem. Então eu não tinha uma arma para matar ninguém, que nunca vou ter, nem quero ter, mas eu tinha uma câmera fotográfica. Então o que eu fazia, vocês vão ver um pouquinho, que eu vou mostrar, era que aquelas pessoas iam lindas e maravilhosas para a festa, mas como é que vocês sabem o que está acontecendo? Então eu destruía elas na fotografia. Eu fotografava todo mundo com a cara torta e fazendo... Então, era a única maneira que eu tinha, assim, de repente mostrar que... Olha como vocês são feios também, entendeu? Olha como vocês são horrorosos, né? Era um jeito que é a única chance que nós temos como fotógrafo de... Então eu fazia isso. Até depois de um tempo eles pediram para eu sair, porque isso era muito bom. Mas eu demorei, mas eu tenho que fazer justiça à Joyce. Ela me bancou durante muito tempo. Muito tempo ela me bancou porque ela achava divertido aquilo, né? Ela era uma pessoa engraçada, então ela falava, tá ótimo. Aí de vez em quando alguém me chamava e aí fechava uma roda ali nas festas, né? Parecia que era um monte de bandido, assim, pô, você viu o que você fez comigo? Aquela foto de ontem. Eu falei, olha, não tenho culpa, a Joyce que escolheu a foto, né? Eu fiz sem querer que eu fiz aquela foto, só que era batata, que era toda vez tinha foto daquele jeito. E essa foi a minha grande rebeldia. Eu nem sei se eu faria isso hoje em dia, porque também depois de um tempo você começa a pensar mais, mas assim, eu acho que eu consegui pelo menos incomodar um pouco, né? Aquela elite que não está nem aí mesmo, assim, é uma elite cínica, né? A elite brasileira. Ela até se comove se você for contar ali no dia a dia, mas não está nem aí mesmo, e as pessoas estão morrendo o tempo todo. E agora é um retorno, né, da miséria que está acontecendo no Brasil, que é uma tragédia social enorme, que é isso, assim, você vê os meninos que morriam naquela época, né, muito jovem, 90% negro, né, a única saída que eles tinham era ou virar bandido ou morrer de fome. E a molecada não está afim de morrer cedo, né, então ele falou, e ser bandido também, de certa maneira, é uma forma de você ser um pouco herói, né, você vai contra o sistema, então os meninos... Só que não tem saída, né, eles vão sempre ser sacrificados nesse contexto, né? Quem tem dinheiro se safa, quem não tem dinheiro se ferra, ainda que vire um bandido, né? Então, assim, um pouco da minha história é isso, desse período. Aí depois eu saí da coluna, quando eles pediram para eu sair,
vieram me propor com um livro quem era o fotógrafo? O fotógrafo fazia retratos. Aí o editor veio e falou assim, eu quero que você faça isso aqui. Eu falei, você quer que isso aqui você chama esse fotógrafo para fazer, porque eu não vou fazer isso. Aí eles me tiraram da coluna. Não dá mais, você já fez o seu trabalho, agora chega, porque muita gente era amiga também dos editores lá. Aí eu saí e fui trabalhar na Folha, né, normal, e foi quando eu fiz o Becos e Vielas, né? Porque era isso assim, eu cansei de fotografar os meninos mortos, mas e aí? Né? Você fotografa, o cara morreu, fotografa, o cara morreu. Aí vem alguém e fala assim, por que você não coloca essa foto num prêmio? E eu não sei se é alguma coisa inconsciente minha, mas eu nunca consegui ganhar um prêmio com essas imagens. Eu sempre, na hora que eu ia mandar, já tinha passado o prazo. Eu tenho um pouco isso também, assim, eu sempre esqueço de mandar. E quando eu mandei, então eu nunca consegui, e graças a Deus, assim, sinceramente, eu acho bom que eu nunca tenha ganhado prêmio nenhum. Eu não acho que isso eu acho que o prêmio que você recebe é que você consiga mudar isso. Se você não consegue mudar isso, é a graça, né? Aí eu te dou um prêmio para você continuar fazendo trabalho. Eu não quero mais fazer esse trabalho, eu quero que esse negócio acabe, né? E aí eu fui fazer o Becos e Vielas. Eu fui fotografar um menino que estava desempregado, no período no governo Fernando Henrique, 97, tudo por aí. Estava um período horrível de desemprego, estava todo mundo desempregado, então a gente fazia aquelas matérias longas de vamos naquela rua inteira desempregada, né? E a gente ia fazendo, e aí tinha uma matéria que era pegar personagens desempregados. Então o repórter que estava fazendo comigo era um pouquinho sensacionalista, ou ele estava fazendo uma coisa um pouco sensacionalista, aí ele pegou um ex-ladrão que tinha saído da cadeia, enfim, pegou várias pessoas, não vou nem falar porque era até meio bizarro, mas esse menino, eu me encontrei com ele, que é o Moisés, e eu fui várias vezes fotografar ele, e ele, toda hora que eu ia lá, que é o ex-ladrão, ele me deixava numa canseira não, hoje não, amanhã você volta. Eu ia lá no dia seguinte, ficava horas lá com ele, não, hoje não, amanhã você volta. Até que um dia eu consegui. E aí um dia ele chegou, aí na terceira vez que eu fui, que eu fiz uma foto até boa dele, pena que eu não trouxe aqui, uma foto assim, forte dele, ele falou assim, pô, eu queria que você ensinasse a mexer nesses bagulho aí que você tá mexendo, essas câmeras e tal. Eu falei, eu venho aqui, o dia que você quiser eu venho. E aí eu tô um dia na Folha, toco o telefone, Marlene, Moisés quer falar com você. Eu falei, Moisés, eu nem lembrava, né? Porque fotógrafo tem isso, né? A gente promete, mas a gente, depois a vida atropela. Aí ele me ligou e falou, pô, eu queria saber qual que é a tua, que você falou que vinha aqui dar aula pra gente e nunca mais veio. Eu falei, pô, você quer mesmo? Então vou, né? Aí eu encontrei com um outro fotógrafo na rua, o Adi Leite, que era um amigo meu. Falei, vamos comigo lá no Jardim Ângela, que tem uns meninos lá querendo aprender fotografia e tal. E a gente começou aí começamos numa igreja e pegando eles na rua. Eu sempre via, porque o certo, né, seria fazer um projeto, oferecer o projeto para alguém que bancasse, né? Mas a ansiedade de fazer era tanta que eu fui fazendo. E aí eu fiquei 10 anos fazendo. Pegava jornalista amigo, levava, e todo fim de semana a gente ia lá dar aula para eles. E aí surgiu o Becos e Vielas, que é uma revistinha bem legal, que aí eu consegui levar design, outros jornalistas que iam ajudar, eles iam direto lá, até que as coisas foram melhorando, né, no Brasil, e a gente percebeu que não tinha mais necessidade de ficar indo lá direto, porque veio ProUni, faculdade, o pessoal começou a entrar na faculdade, enfim, melhorou muito, né, no governo Lula, deixa eu dizer, porque eu não sou lulista, mas eu presenciei essa mudança na sociedade. Então, assim, não é porque eu gosto ou porque eu não gosto de alguém, é porque eu vi, né, a mudança. E aí a gente deixou a gente foi parando e os meninos foram indo. Então, hoje em dia tem, daquela nossa turma, tem jornalista, tem gente que escreve, e ainda bem, entendeu? A gente deu um startzinho, mas assim, que bom que eu não precisei mais ir lá. Eu falei, graças a Deus não preciso mais ir, porque os caras estão indo, né? E aí, depois do Becos e Vielas, eu voltei continuei na Folha, mas essa coisa do ativismo, né? Só para a gente falar um pouquinho, eu acho que eu sou mais ativista do que fotógrafa. Às vezes eu fico pensando isso, assim, porque às vezes eu esqueço de fotografar quando eu estou muito envolvida com a história, e depois eu falo, cara, eu tinha que estar fotografando isso, porque
isso aqui é história, né? Mas muitas vezes eu estou envolvida eu acabo me envolvendo com o personagem, acabo virando amiga e aí eu acabo esquecendo de contar a história. Então, assim, eu tenho esse defeito, né? Entre aspas, que eu sou mais ativista, às vezes, muitas vezes, 90% das vezes, do que fotógrafo. Bom, eu vou mostrar para vocês, só para vocês, para a gente ir localizando esse período do Notícias Populares e da Joyce, que é uma apresentação que eu fiz. Né, que foi esse período mais pesado aí. Até agora eu estava vendo assim, começou a me dar uma emoção, porque é incrível como o Brasil está voltando, né? O que está acontecendo agora é esse retorno aí. Eu achava que eu ia que eu ia me aposentar e que não ia mais precisar nem me preocupar com isso. E tá aí, né? E
Bom, o que mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aquela fila de caixões era Carandiru? Carandiru. Essa foto, como é que eu fiz ela? Eu trabalhava em notícias populares, aí o diretor do jornal falou, ó, eu vi no rádio, né, que tinha matado 111, eu falei, pô, 111 é muita gente, né? E é uma coisa incrível, porque assim, o motorista que estava comigo de táxi não achou, falou, pois é, né, 111, as pessoas demoram para entender o tamanho da gravidade das coisas, porque parece que uma pessoa pobre morta parece que não tem a ver, né, nem com a classe média, nem com a classe alta, né, é uma coisa como se fosse uma formiga que morreu, assim, isso é nosso drama maior aqui no Brasil, eu acho, que é essa distração, para ser bem boazinha, né, que as pessoas têm com o outro, né. E aí o diretor do jornal me ligou e falou, Marlene, mataram 111 e você tem que ir lá fazer uma foto disso. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, não, sei lá, se vira. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu fui, eu me vesti, imagina, eu fui com uma roupa bem, porque ali era todo mundo pobre, né? Não tinha um rico, ou um mais ou menos rico, ou um classe média dentro daquele Carandiru. Então eu fui com uma roupa bem velha, assim, peguei uma bolsa velha que eu tinha, quando eu fiz um furo e fui com uma câmerazinha, que era filme na época, né? E entrei na fila. E um dos policiais que estava, policial civil que estava na fila, mandando as pessoas se organizarem, por coincidência, era um cara que me odiava, né? Porque sempre que eu encontrava com ele era muito agressivo e eu também ficava muito, assim, ficava invocada com ele. E aí ele me viu, mas ele estava tão louco, porque aquela situação era tão louca que ele falou, vai, ele nem me viu, porque assim, nem viu que eu era fotógrafo. E aí eu consegui entrar, era umas 3h30 da manhã, e aí os corpos estavam lá, eu não acreditei, né, no que eu vi. Aí ele falou, abaixa para olhar para o chão, porque eu fiquei olhando assim, tipo, era muita gente. Aí eu abaixei e fiz 4 fotos, aí liguei pro menino do laboratório, 3h da manhã, e falei, era o Boca, né? Falei, Boca, eu acho que eu consegui fazer a foto lá dentro do Carandiru. Ele falou, não, eu não vou sair daqui agora, são 3h da manhã, só se você conseguir que alguém me pague um dia a mais na coisa. Eu falei, não, cara, eu pago pra você. Aí ele foi e revelou e tava lá, porque eu não tinha certeza se a foto tava lá. E aí a foto foi... Aí no dia seguinte a Folha falou, nós temos porque o governo tava negando, né? Eles diziam que tinha sido pouca gente, porque eles precisavam pelo menos ver o que ia ser reclamado para depois dizer, né? Podia não ser tantas pessoas. Era véspera da eleição? Era véspera de eleição, foi barra pesadíssima aqui. E aí, bom, enfim, aí a Folha falou, nós temos foto disso, nós entramos lá e temos foto, e aí eles abriram no dia seguinte para a imprensa mostrar. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Me ajudem, que eu não sou boa de falar. Se perguntarem, eu vou responder. Mas tem mais imagens? Não, isso aqui foi a parte... Essa foi uma das coisas assim, que eu sei que tem a ver com um pouco com o trabalho da Letícia, né? Que ela... quer dizer, Palermo é a cidade dela, São Paulo é a minha cidade. Isso aqui é São Paulo, né? São as pessoas que agora, nesse exato momento, hoje, está acontecendo exatamente isso que eu fotografei há 10 anos, nem é 10, 96, quase 20 anos, né? Tô velha. Então é isso, assim, o que está acontecendo no Brasil agora, nesse exato momento, que tinha arrefecido, não tinha acabado, e eu não acho que acabaria tão rápido, mas estava arrefecendo, né? As pessoas estavam conseguindo ter um mínimo de esperança, agora está voltando de novo. Então, nesse exato momento agora, aqui, enquanto a gente está aqui conversando, brincando, se falando, está acontecendo isso. E o governo está escondendo, né, dados. O Bolsonaro agora entrou para arregaçar, então tudo é mentira, só ele que pode mentir à vontade, mas qualquer dado é mentiroso. O governo do estado também não estava fazendo a menor questão de mostrar como é que estão esses índices, então a gente não sabe o que está acontecendo. E a grande imprensa também não está mais cobrindo isso, né? Eu não conheço nenhum jornal, tirando lá no Rio de Janeiro, que tem o Extra e tal, em São Paulo não tem ninguém fazendo isso, contando essa tragédia que está acontecendo, né? E aí a coluna social, que os jornalistas também não estão muito... a colunista da Folha hoje em dia é a Mônica, minha irmã, e ela não...
A questão da fotografia para ela não é uma coisa, porque ela é jornalista, né? Então é aquela coisa, né? Ela vê as figuras só, mas ela não tem essa coisa da fotografia. E como a gente não é legal a gente ficar trabalhando juntas, porque, enfim, o jornal prefere que não e é melhor que não mesmo. Cada uma pode fazer a sua parte onde der para fazer. Então não tem mais ninguém nem incomodando a elite, pelo menos fotograficamente, né? E não tem ninguém denunciando o que está acontecendo. Então nós estamos, assim, esse silêncio mórbido, né? De o que aconteceu depois desse período que eu fotografei é que a criminalidade, né? Principalmente as pessoas que estavam presas, elas estavam sujeitas a acontecer o que aconteceu no Carandiru. E aí eles foram se organizando, né? O PCC é uma organização criminosa, mas eles se organizaram para se defender dentro dos presídios, né? Então, todo mundo sabe aqui a história do PCC, como é que surgiu? Lá em São José dos Campos, eles sofriam atrocidades dentro da cadeia, e aí eles teve uma guerra ali dentro, todo mundo se matando, e aí eles se organizaram. E no começo, eu até tive algumas coisas que aconteceram, não sei se vocês lembram quando teve aquele salve geral do PCC, que todo mundo teve que se esconder em casa e tal. Eu fui, né, quando estava todo mundo escondido, eu fui com a Laura, que ela era diretora do NP, depois ela foi trabalhar na Folha, a gente virou parceira durante um bom tempo de reportagem, né? Uma grande parceira. Minha parceira até hoje em várias coisas que a gente faz junto. E nós saímos andando pela rua, né? Ninguém está com coragem de ir, mas o jornalista vai aonde ninguém tem coragem de ir, né? E nós fomos. E a polícia começou a matar as pessoas. O Saulo, que era o secretário de Segurança Pública na época, chegou e falou, para cada policial morto, 10 bandidos mortos. Só que a polícia não mata bandido, né? A polícia mata quem morre, né? Quem está disposto a morrer. E aí a gente fez até uma matéria numa favela que foi incrível, porque eles entraram... eu vou contar a história rapidinho, porque essa história é importante. Eles entraram apareceu lá, na favela da Vila Elba. Morreram 5 pessoas, 5 bandidos morreram. Eu falei, vamos lá ver que bandidos são esses. Aí a gente foi, chegou ali na porta, tinha uma base da polícia um pouco mais afastada. Falei, vocês não deviam ir lá não, porque lá é muito perigoso e tal. Eu falei, não, tá bom, beleza. Eu falei, Laura, vamos tomar uma cervejinha no boteco ali da entrada da favela e a gente vai sentindo o clima. E aí nós começamos a conversar com o pessoal, olha, a gente é da imprensa, a gente com a câmera no pescoço e tal. A gente da imprensa queria saber quem são as pessoas que morreram aqui. Vai começar a esvaziar o bar, todo mundo foi embora. Aí, de repente, encosta um carro, um cara assim, todo pintor de parede, né? Tudo sujo de tinta e tal. Falou assim, um carro bem velho. E a favela lá é uma favela de terra, né? Aí ele falou assim, vocês estão querendo entrar na favela para ver o que aconteceu? A gente falou, a gente está. Ele falou, então entra aí e vamos. Aí eu olhei para ele e falei, vamos, agora vamos, né? Aí nós entramos. E pena que eu não trouxe a matéria. Aí nós começamos, foi uma coisa inacreditável, porque assim, todo mundo, quando a gente entrou com ele, a gente conseguiu, as pessoas passaram a confiar na gente. E começou a juntar um monte de gente e as pessoas foram contando as barbaridades que a polícia fazia e fez naquela noite que ela matou. Eles mataram um menino que era um débil mental, um menino que tinha problema mental, que não tinha nem como correr, ele foi correr e mataram ele. Aí foram mostrando onde as pessoas foram morrendo e quem era quem. E nós fizemos uma matéria na época, a Folha ainda estava meio... Os jornais estavam tentando entender o que estava acontecendo e é nesse momento que a gente consegue publicar as coisas, porque depois fechou e a Folha falou, não existe mais o outro lado, só tem um lado, é o lado da polícia. Não tem mais PCC, não tem nada. Quando a gente entrou, a gente conheceu esse cara, e aí esse pintor, ele era presidente da escola de samba ali, da escolinha de samba dali. E nós fizemos essa matéria, que foi incrível, eles passaram a confiar na gente, aí o PCC mandou uma fita para a Folha de São Paulo, para a Laura, com um comunicado deles, dizendo que eles não queriam, que o inimigo deles não era a sociedade, era a polícia, era o Estado, que estavam que era uma resistência ao Estado, não sei o que, era uma coisa até bem política, assim. E o jornal não quis publicar. Falou, não, a gente não vai publicar isso, deu uma notinha pequenininha, então, assim, não quis publicar. Aí a Laura ligou, o cara ligou para mim e falou assim, vocês não vão publicar? Falei, o jornal não está querendo publicar. Aí não sei se vocês lembram, talvez as pessoas mais velhas se lembrem, que eles sequestraram um jornalista da Globo. Vocês lembram disso?
Eles sequestraram o jornalista da Globo e posaram com aquela coisa, com a máscara na mão, não sei o quê, e leram, e aí eles obrigaram o Fantástico a deixar eles lerem esse comunicado. Não sei se vocês estão lembrados disso, foi uma coisa super... Porque eles sequestraram o cara e falaram assim, a gente só vai soltar ele se vocês deixarem a gente ler isso, a gente vai mandar um vídeo, vocês têm que ler no Fantástico. E aí o Fantástico demorando, todo mundo tenso, né? Porque eles falaram, nós vamos matar ele. Aí demorou, e eles conseguiram publicar. E se a gente for ver daquela época, aquele comunicado era um comunicado mais político do que criminoso. Porque eles diziam do massacre que as famílias dos presos sofriam, como era das humilhações que eles sofriam, de uma série de coisas que eles iam contando. E aí o Estado, ao invés de tentar, enfim, escutar aquilo e tentar equacionar aquele problema, que nem é um problema de tão pouca solução, de tão difícil solução, resolveu intensificar a repressão. Aí, quando resolveu intensificar a repressão, eles se transformaram, então, deixaram de ser um live de política que tinha ali e foram virar bandido mesmo. E agora é incrível, né? Porque a gente não sabe mais qual é a relação que tem o PCC com o Estado. A gente não consegue saber isso e nem tem gente conseguindo investigar isso, nem jornalista conseguindo fazer isso, porque os jornalistas, nesse momento, nós estamos passando por uma pressão grande, né? Então, está tudo muito, muito confuso no Brasil, né? E aí, então, a gente fica pensando assim, nos momentos que a gente poderia ter virado a chave e a gente não virou, né? Aquele era um momento, eu acho, assim, na minha opinião, que poderia ter sido resolvido, entendeu? E ninguém quis prestar atenção nisso. Nem o governo progressista, quando entrou, também deu atenção a isso, né? Nem deu atenção aos encarcerados, né? Esse encarceramento em massa que tem, nem nessa questão da justiça, né? A justiça... o que aconteceu com o Lula, por exemplo, né? De não tem provas falsas, provas aqui. Isso acontece todo dia. Todo dia, um menino que é preso do lado de um saco de cocaína, ele é o dono do saco de cocaína e acabou, entendeu? E ele entra no camburão, ele vai direto para a cadeia, ele não tem chance de defesa. E todo esse processo, essa questão da justiça, a maneira como a justiça é feita no Brasil, ela foi feita sempre e nunca nem os governos progressistas questionaram isso, né? Então, o que está acontecendo agora é que está aumentando o encarceramento, a maior liderança progressista, né? Mas, enfim, mais progressista está presa, não vai sair, e é isso que está acontecendo. Ninguém está pensando, está tendo como contestar isso, né? Então, agora eles prenderam um monte de gente do Movimento Sem Teto no centro, dizendo que é todo mundo do PCC. As pessoas, a gente conhece, né? Eu conheço essas pessoas, eu conheço a ocupação, eu sei como que é, e assim, você vai vendo que a justiça vai caminhando e que está preso, agora está preso de novo, agora está preso, agora não vão prender só você, vão prender sua filha, seu filho, sua família inteira, e estão prendendo e nada muda, né? Então, assim, você fica até meio falando, puta caramba, né? Você passa a vez e acha que alguma coisa vai mudar, porque quando a gente é fotógrafo, quando a gente quer ser fotógrafo, você fala, não, agora eu vou mudar tudo, eu vou ir lá e vou denunciar e vou contar e todo mundo vai ver e alguma coisa vai acontecer. E por mais que a gente incomode, ainda precisa de uma mobilização social, né? Porque a gente está vendo aí como é que tá, né? Você sabe que essa questão, ela começou... Quando eu trabalhava em notícias populares, eu sempre achava que tinha que mostrar. Porque assim, da minha turma ninguém via, ninguém sabia. Então eu falei, não, vocês têm que ver, vocês têm que... só que eu sentia muito e eu sofria, de fato eu sofri mesmo, assim, era uma angústia para mim. Mas porque também quando você está lá, você sente o cheiro, você ouve a mãe chorar, e quando você não está, você olha aqui e depois de um certo tempo você vai naturalizando aquilo. Pô, toda hora você vê aquilo, então você vai naturalizando. Mas mesmo assim, quando alguém me faz, eu não quero ser fotógrafo, meu irmão morto e tal, eu falo, mas a gente tem que mostrar isso, porque se não mostrar, quem é que... Tinha gente que gostava, fotografa ele, olha o que fizeram com ele e tal, mas tinha gente que não queria. E eu sempre tentava, né, junto, né, sem querer me impor, eu nunca roubei foto, vou roubar uma foto, não, era sempre uma coisa autorizada. Mas a gente tem que mostrar isso, porque as pessoas não sabem, é importante que as pessoas vejam o que está acontecendo, então eu sempre insisti muito com isso. Aí quando eu fui para o Becos e Vielas, que a gente conseguiu montar, a gente tinha muita discussão com os meninos lá no Jardim Ângela, que era um bairro muito, muito violento.
um dos bairros mais violentos do mundo naquela época, né? Depois melhorou, agora eu não sei como é que tá. Imagino que tenha diminuído muito porque teve um processo de calma social nesse último período e agora é que está piorando. Mas era muito difícil. E os meninos falavam assim, não, mas a gente é contra a foto assim, a gente acha que não tem que mostrar, porque eu não quero ver meu irmão. E aí quando aí você começa a ficar mais... porque eu sempre passava pelos lugares, mas eu não me tornava íntima das pessoas, né? Aí quando você começa a ouvir, então assim, esse Moisés, por exemplo, o pai dele morreu na cadeia, o irmão dele foi assassinado, então ele tinha uma coisa, eu falei, eu não quero ver meu irmão, uma foto do meu irmão morto, eu não quero, não acho ruim, então assim, aí eu comecei justamente a ter essa, porque é um dilema, como é que você faz? Você não mostra, as pessoas não veem, então parece que não existe, mas se você mostra, você também está submetendo aquela família, aquela pessoa a mais sofrimento porque está mostrando, como é que a gente equaciona isso, né? A equação seria acabar com isso, né? Acabar com essa desigualdade e resolver e não ter nunca mais que fotografar ninguém morto na vida e nem, entendeu? Mas não é isso, não é o que acontece. Então é um puta de um dilema mesmo, porque você fala, se você não mostra, aqui em São Paulo parece que isso tudo não está acontecendo, né? Gente morrendo essa hora, hoje, não é possível. São números, né? Mataram 10 no bairro tal, mataram 2 no bairro tal, chacina no bairro tal, mas você não vê. E que se você não vê, não existe, né? É um pouco isso assim que a gente... E ao mesmo tempo, se você mostra, você está submetendo aquela família, muitas vezes, a mais sofrimento, né? Mas essa coisa da dor da gente não sai no jornal, era um pouco como eu pensava, assim, não, a dor de vocês vai sair no jornal porque eu vou mostrar. Era isso que eu achava que era a minha missão, né? Como todo fotógrafo é meio missionário, assim, né? Os que acreditam numa missão em algum lugar. Então é isso. Aí, bom, depois disso, só para mostrar um outro trabalhinho, que é um pouco da cidade de São Paulo, assim, porque como ela fotografou a cidade, eu falei, vamos mostrar é um ensaiozinho, não é nada é uma coisa que eu estou fazendo sempre, eu sempre vou fotografando a cidade quando eu posso e é o meu jeito de enxergar São Paulo, né?
um passeio pela cidade, né? Que eu sempre, quando eu estou na cidade, para mim, São Paulo é um pouco isso, assim. Claro que tem, parece que é uma coisa deprê, parece que eu sou deprê, mas eu, no fundo, não sou uma pessoa deprê, tá, gente? Parece, eu tenho esse... porque é como eu enxergo, né? Não significa que eu seja assim, ao contrário, eu gostaria que a cidade fosse como eu sou, porque eu sou uma pessoa que curto festa, eu sou até bem divertida, né? A gente se diverte muito, mas isso para mim assim é um pouco como eu fui vendo São Paulo, né? Tem várias São Paulo. Como eu sou jornalista e fotojornalista, eu estou sempre em vários lugares. Então depois eu vou mostrar até um videozinho de uma história mais feliz, um pouco para vocês ficarem, vocês não saírem daqui com uma má impressão. Mas é como um pouco eu enxergo assim. Eu acho que São Paulo é uma cidade incrível, né? Uma cidade que tem o Instituto Moreira Salles, por exemplo, tem várias coisas legais rolando, mas a gente tem essa tristeza que a gente não pode esquecer nunca, que é a tristeza de viver num país, numa sociedade tão desigual e que se a gente esquece isso, se a gente finge que não está acontecendo, isso não vai acabar nunca. Então, quanto mais a gente puder, né, e sempre que eu puder ter a oportunidade de mostrar e de problematizar isso com quem quer que seja, eu acho que é um pouco o meu papel como fotojornalista. Eu vejo, eu sei o que está acontecendo, então, no mínimo, eu tenho que contar e tenho que mostrar. E essa maneira de mostrar São Paulo é meio que para falar, tá tudo bem com você? Tá, mas não tá tão bem assim, entendeu? Tem isso também, né? Que nem eu estou mostrando aí nesse ensaiozinho, tudo que eu sei que tem em São Paulo e que tudo que provavelmente todo mundo sabe, mas não vê. Todo mundo que está aqui, pelo menos. Então, é só para vocês verem como é que um pouco como eu enxergo as coisas.